Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 249. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel dos capítulos 31 ao 33, mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nosso provedor, Deus de amor, Deus de misericórdia e de graça, o único Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós te exaltamos neste dia, te agradecemos pela oportunidade que temos de ler tua palavra livremente e pedimos para que teu Espírito Santo nos revele a tua vontade para nós. Remova qualquer tipo de distração, abençoa os nossos passos, Pai, e que nós possamos aprender algo novo sobre Ti, como nunca vimos antes na Tua Palavra. Usa as nossas vidas para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 31. Um cedro no Líbano. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer. A grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos, e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam a luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo, com rica ramagem, à inveja de todas as árvores do Éden do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entregarei ao governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra,
entre os homens mortais, com os que descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda. Quando o fiz descer à sepultura, junto com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e as melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pôde comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para debaixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 32. Um lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano, o Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com o seu sangue por todo o caminho até os montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano, o Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho, junto a muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo. Elas o entoarão. Palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem,
lamentem-se pelas multidões do Egito, e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aqueles que descem à cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que forem mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que forem mortos à espada. A Assíria está ali, com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e seu exército jaz ao redor de seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem à cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas bordas em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem à cova. Jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com as suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos. Embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes, você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem à cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem à cova. O Faraó, ele e todo o seu exército os verá e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o Faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir
a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo, que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo. Certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e, contudo, possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então, diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue.
Como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isto a eles, assim diz o soberano, o Senhor. Juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca, eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém. Ezequiel capítulo 31 nos ensina que toda a grandeza humana está debaixo do juízo de Deus. Mesmo as nações mais poderosas do mundo, como a Assíria ou o Egito, não podem escapar do juízo divino quando se exaltam em orgulho. Essa mensagem fala profundamente conosco, pois nos lembra que qualquer sucesso ou destaque que tenhamos deve nos levar à humildade e não à soberba. O capítulo 31 foi entregue por Israel no ano de 587 a.C., apenas 2 meses após a mensagem anterior registrada em Ezequiel 30, versículo 20. Era um momento crítico. Jerusalém estava sob o cerco final dos babilônios e os rumores de tentativas egípcias de interferência circulavam, embora não haja registros históricos confirmando qualquer vitória ou alívio vindo do Egito nesta época. A profecia começa com a pergunta retórica: quem é comparável a você em majestade? Versículo 2. Deus convida o faraó a se comparar com a Assíria, apresentada como um enorme cedro no Líbano. Essa árvore cresce majestosa, nutrida pelas águas profundas, estende seus galhos sobre todas as outras árvores, abriga as aves do céu e oferece sombra a todas as nações. Versículos 3 ao 6. Ezequiel constrói uma imagem poética, quase idílica, da Assíria. O cedro é incomparável em beleza. Nem mesmo as árvores do Éden podem rivalizar com ele. Isso é intencional. O profeta quer que o leitor admire essa árvore, para então mais adiante mostrar sua destruição repentina. No versículo 10, há uma virada radical no tom do texto. O Senhor diz: porque ele se ergueu e se tornou tão alto, e como ficou orgulhoso da sua altura. Eu o entreguei ao juízo. Versículo 11. A queda da árvore é violenta. Nações estrangeiras a derrubam, seus ramos se espalham pelos vales, e ninguém mais busca abrigo à sua sombra. Versículo 12. Essa parte nos lembra como o orgulho pode ser fatal. A beleza da árvore não foi negada, mas sua autossuficiência e orgulho a condenaram. Isso nos faz refletir o que faço com os dons que Deus me dá. Transformo em gratidão ou em arrogância. A expressão todas as árvores bem regadas estão destinadas à morte, no versículo 14, é um alerta a toda liderança, a todo império, a todo coração arrogante.
Não importa o tamanho da árvore, ela também pode cair. O texto termina com a descrição da árvore sendo lançada no Sheol, a sepultura dos mortos, versículos 15 ao 18. Deus irrompe o fluxo das águas, faz o Líbano lamentar e as árvores do campo secarem. No mundo inferior, até as árvores do Éden se consolam por ver a queda daquela que tanto se exaltou. Versículo 16. Essa imagem é impactante. Ezequiel mostra que mesmo as nações que pareciam eternas e inabaláveis terminam no mesmo destino das outras, o pó da morte. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos pela espada. Versículo 18. O julgamento é total e o fim é humilhante. Embora Ezequiel 31 não tenha uma profecia messiânica direta, ele ecoa temas que se cumprem em Jesus e na visão cristã do reino de Deus. Primeiro, o contraste entre o reino dos homens e o reino de Deus. Jesus ensina que o menor no reino de Deus é maior que qualquer grandeza terrena. Mateus 11:11. A parábola do grão de mostarda, por exemplo, mostra um crescimento silencioso e humilde que se torna abrigo para muitos, semelhante ao cedro, mas sem arrogância. Mateus 13:31 a 32. Além disso, o destino do orgulho e da exaltação humana é um tema recorrente no Novo Testamento. Tiago escreve: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. E Paulo diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, dos versículos 6 ao 8. O contraste entre o cedro assírio, egípcio e a cruz de Cristo é radical. Um buscava exaltação e domínio, o outro se humilhou até a morte, e por isso Deus o exaltou soberanamente. Amém. Ezequiel 32 nos ensina que nenhum império, por mais poderoso que pareça, escapa do julgamento de Deus. Quando lemos esse capítulo, percebemos que a arrogância humana sempre tem um fim. O faraó egípcio, símbolo de força e esplendor, é descrito como um monstro domado e jogado entre os mortos. Isso nos lembra que a glória humana é frágil diante da justiça do Senhor. O texto nos confronta. Onde temos depositado nossa confiança? Em nossa força, em nossa posição ou em Deus? O capítulo 32 de Ezequiel foi escrito no ano 585 a.C., cerca de 2 meses após o profeta receber a notícia da queda de Jerusalém. Nesse momento, o povo já estava completamente derrotado e o Egito, que parecia uma esperança política para muitos judeus, havia falhado como aliado. Essa profecia é uma sequência dos oráculos contra as nações, especificamente contra o Egito. A mensagem começa com um lamento a ser entoado sobre o faraó, mas esse lamento não é uma exaltação piedosa da sua glória, é uma sátira fúnebre. Deus ordena a Ezequiel que descreva o faraó como um monstro dos mares, um ser que agita as águas e causa confusão. Isso nos impressiona. Aos olhos dos homens, o faraó parecia um leão, majestoso e forte, mas aos olhos de Deus, ele era um crocodilo perturbador, símbolo do caos e da rebeldia. A partir do versículo 3, Yahvé anuncia seu julgamento. Ele vai lançar a rede sobre o monstro. Versículo 3. Tirá-lo da água, lançá-lo em terra seca e deixá-lo como banquete para as aves e animais. Versículo 4. O que era símbolo de força, agora será comida de urubus. Os versículos 5 ao 6 descrevem Egito como uma carcaça espalhada pelos montes. O sangue encharca a terra. É uma imagem crua, mas poderosa. Deus está dizendo: nada pode resistir ao seu julgamento. Nos versos 7 e 8, o tom se torna cósmico. Cobrirei o céu e escurecerei suas estrelas. Isso nos lembra Joel 2 e Apocalipse 6, onde juízo divino é acompanhado por perturbações celestiais.
O que Deus faz com o Egito não é apenas um evento político, mas um sinal visível de que o Criador intervém na história. Os povos ao redor ficam aterrorizados. Eles veem o que aconteceu com o Egito e percebem: se o grande império caiu, ninguém está seguro. Deus diz: farei que muitos povos fiquem chocados ao vê-lo. Versículo 10. Essa parte também nos confronta, porque quantas vezes olhamos para as potências humanas e achamos que eles são inabaláveis. Mas Ezequiel mostra que quando Deus intervém, até os reis tremem. No verso 11, Deus revela o instrumento do seu juízo, a espada do rei da Babilônia. Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, como em Jeremias 27:6. Ele destrói o orgulho do Egito, abate seus rebanhos e traz silêncio às águas. Versículos 13 e 14. Essa imagem de águas que fluem como azeite no versículo 14 é forte. Antes turbulentas, agora estão calmas, mas não por paz, e sim por desolação. Não há mais vida para agitar os rios. O propósito? Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 15. Esse é o refrão de Ezequiel. O juízo tem um fim pedagógico e Yahvé quer ser reconhecido como soberano. O versículo 16 sela a profecia. É um lamento que será cantado pelas filhas das nações. O Egito, tão temido, agora é tema de canto fúnebre. Na segunda parte do capítulo, a cena muda. O Egito é retratado descendo ao mundo dos mortos, Sheol. A partir do versículo 17, Ezequiel descreve uma espécie de galerias das nações caídas no Sheol. A Assíria, Elão, Meseque, Tubal, Edom, Sidom, todos estão lá. O Egito, que se achava melhor, agora se junta a elas. Acaso você merece mais favores do que os outros? Versículo 19. Não, ele também foi abatido, também está entre os incircuncisos. O Sheol, como explicam alguns estudiosos, era visto como o lugar para onde todos os mortos iam, mas com compartimentos distintos. Havia honra e vergonha, mesmo entre os mortos. Os que morriam de forma ignominiosa, sem sepultura digna, iam para os recônditos sombrios. Esse é o caso do Egito. Ele está no mesmo lugar dos incircuncisos, dos arrogantes, dos caídos pela espada. Não há honra. O versículo 31 diz que Faraó verá tudo isso e ficará consolado. Mas é ironia. Ele não se consola por justiça, mas por ver que outros estão tão arruinados quanto ele. A imagem de um monstro abatido, lançado fora, lembra a derrota escatológica do dragão em Apocalipse 20. Assim como o Egito, Satanás, o grande opositor, será derrubado e exposto em vergonha. Além disso, a cena do julgamento de nações remete ao ensino de Jesus em Mateus 25, de 31 a 46, onde as nações são reunidas diante do trono. Ezequiel antecipa, em sua linguagem, um juízo universal, onde cada um recebe segundo as suas obras. Outro ponto importante é a ênfase no reconhecimento de Yahvé como soberano. No Novo Testamento, essa soberania é revelada plenamente em Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, versículos 10 e 11. Ezequiel 33 nos ensina que o chamado de Deus é contínuo e urgente. Mesmo após anos de silêncio profético, o Senhor renova o papel de Ezequiel como sentinela. Ele não apenas o lembra da responsabilidade de advertir o povo, mas também revela que a queda de Jerusalém já aconteceu. A partir daí, a mensagem muda de tom, do juízo para a esperança. Ainda assim, o povo continua endurecido. Isso nos ensina que a voz de Deus pode ser clara, mas se eu não abrir o coração, nada mudará. O capítulo 33 marca uma transição teológica e história significativa no livro de Ezequiel. Estamos agora em 585 a.C., poucos meses após a destruição definitiva de Jerusalém pelos babilônios. Um sobrevivente finalmente chega
até os exilados na Babilônia, trazendo a notícia: a cidade caiu. Era o cumprimento daquilo que Ezequiel vinha anunciando há anos e a confirmação pública de que ele, de fato, era um profeta verdadeiro. O capítulo se inicia com uma parábola, a de um atalaia designado para alertar a cidade sobre uma invasão iminente. Ele sobe à torre, observa o perigo e soa a trombeta. Se o povo ignora o aviso, sua morte recai sobre si mesmo. Mas se o atalaia se omitir, ele será culpado. Essa metáfora já havia sido usada no início do ministério de Ezequiel, mas agora é reapresentada com um novo peso. O profeta é novamente designado sentinela, mas desta vez para anunciar um juízo que já se cumpriu. O ponto central da parábola é que tanto o atalaia quanto o povo têm responsabilidades. Deus estabelece o alerta, mas cabe ao homem decidir se vai dar ouvidos. Os versículos seguintes retomam o tema da responsabilidade individual. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Versículo 11. A retidão não livra o justo se ele voltar ao pecado, e a maldade não condena o ímpio se ele se arrepender. Essa parte ecoa o capítulo 18, onde o Senhor deixa claro que não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que todos se convertam e vivam. Esse é o coração do Evangelho, a graça de Deus sendo oferecida a todos, mesmo após a queda de Jerusalém. Ao ler esse trecho, percebemos que Deus não é um juiz frio, Ele é um Pai que clama: voltem-se dos seus maus caminhos. Isso nos move ao arrependimento. Não importa onde estive, ainda possam recomeçar. Finalmente a notícia chega. A cidade caiu. Um sobrevivente escapa e confirma aquilo que Ezequiel profetizou por tanto tempo. O impacto disso não é apenas histórico, é também pessoal. Na véspera da chegada da notícia, Deus reabre a boca do profeta. O silêncio que começou no capítulo 3, versículo 26, é encerrado. Esse detalhe é teologicamente poderoso, porque o profeta agora está liberado para anunciar uma nova fase. O juízo foi cumprido, agora vem a restauração, mas ela dependerá da resposta do povo. Enquanto os exilados choram seus pecados, os remanescentes que ficarem em Judá demonstram arrogância. Eles dizem: Abraão era um só e recebeu a terra. Nós somos muitos. Versículo 24. A lógica parece ser: se Deus deu a terra a Abraão sozinho, quanto mais a nós. Mas Deus responde com severidade. Eles violam a lei, praticam a injustiça e ainda querem reivindicar a herança? Ele promete que os que restarem cairão pela espada, pelos animais ou pela peste. No versículo 27. A terra ficará tão desolada que ninguém mais passará por ali. A última sessão é chocante. Deus revela que o povo fala sobre Ezequiel como se ele fosse um cantor talentoso. Para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor. Versículo 32. Eles o ouvem, mas não praticam. Esse é um alerta assustador. Não basta se emocionar com uma mensagem bonita. É preciso obedecer. Deus encerra o capítulo dizendo: quando tudo isso acontecer, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Versículo 33. A figura do atalaia é assumida por Jesus em diversos momentos. Ele veio como um alerta de Deus à humanidade. Em Marcos 1,15, ele proclama: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus também comissiona seus discípulos como sentinelas. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eles devem advertir, chamar ao arrependimento e guiar os perdidos ao Pai. Em Atos 20, nos versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo faz eco à missão de Ezequiel. Estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. A responsabilidade da advertência continua no Novo Testamento. E por fim, a justiça de Deus exaltada em Ezequiel 33
se cumpre plenamente em Cristo. Ele é a expressão perfeita da justiça e da misericórdia divina. Em Jesus, o justo morreu pelo injusto, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Amém. Terminamos aqui e aprendemos que, principalmente nesse último capítulo, que somente ouvir não é o suficiente. Deus quer resposta, obediência, transformação. E Deus não quer apenas ouvintes, Ele quer discípulos. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações. E te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.